A escuridão daquela sala blindada era quase total, só quebrada pela luz fraca de um indicador no painel de controlo. Um ponto vermelho teimoso que pulsava com o ritmo do meu coração acelerado. O cheiro a metal frio e a poeira antiga enchia-me os pulmões. Nos meus joelhos a arma pesava, fria e estranha, quase um brinquedo letal nas minhas mãos trêmulas. Era uma Glock, disseram-me. Ou talvez uma Sig Sauer. Sinceramente não fazia ideia. O Antônio, o guarda com a cicatriz que atravessava a sobrancelha esquerda, ele é o mais assustador, juro. Tinha-me enfiado nas mãos sem sequer um aviso antes de me trancar aqui. Só por precaução, Ana, dissera ele, a voz tão áspera como uma lixa. Por precaução. Contra quem? Contra o mundo lá fora que naquele momento parecia estar em chamas? Os sons mal chegavam à minha prisão. Apenas um burburinho distante, abafado pelas paredes espessas de betão reforçado. Gritos, passos apressados, disparos. A minha imaginação era um tormento pior do que o silêncio total. Como é que eu, Ana Santos, uma simples empregada de mesa do bairro Alto, fui parar aqui, presa num bunker de luxo, com uma arma nas mãos, à espera que um homem perigoso e incompreensível, vencesse uma guerra em nome de nós? A primeira vez que o vi, no fim de uma noite que prometia ser infinita, o ar no restaurante, o Porto Seguro, cheirava a café queimado e a décadas de gordura entranhada que nem todo o cife do mundo conseguiria eliminar. Podia senti-lo acolar-se à minha pele, ao meu cabelo, ao meu uniforme. Um vestido amarelo de poliéster que já vira dias melhores, provavelmente antes de eu nascer. O tecido arranhava as minhas coxas enquanto me movia entre as mesas, equilibrando pratos sempre demasiado quentes e gorjetas nunca suficientes. Os meus pés doíam. Deus, doíam sempre. Os tênis baratos que comprara numa loja de descontos há 3 meses estavam a desintegrar-se. A sola separava-se da lona a cada passo, fazendo um som suave de palmada que eu rezava para que os clientes não notassem. Mas provavelmente notavam. Pessoas como eu. Éramos invisíveis até cometermos erros. Café, agora. Mesa 7. Um empresário que não largara o telemóvel nem por um segundo. Já vai, senhor. A minha voz era automática, agradável, vazia. As luzes fluorescentes zumbiam por cima, tingindo tudo com um brilho amarelo esverdeado doentio. Lá fora, a chuva batia nas janelas, transformando a rua do bairro Alto num borrão de faróis e sombras. Era quase meia-noite e eu estava de pé desde as 6 da manhã, o meu segundo turno da semana. As contas não se importavam com a exaustão. Peguei na cafeteira, sentindo o calor através da pega, e voltei para a mesa 7. Foi então que o ouvi, o silêncio súbito. O restaurante estivera cheio dos sons habituais. O tilintar dos talheres, conversas murmuradas, o chiado da cozinha. Mas agora, nada. Apenas a chuva e o meu batimento cardíaco subitamente alto nos meus ouvidos. Olhei para cima. 3 homens tinham entrado. Não tinham entrado. Tinham chegado como uma frente de tempestade, trazendo consigo uma mudança na pressão atmosférica que me apertou os pulmões. Os 2 primeiros eram enormes, vestindo fatos escuros que esticavam ombros feitos para a violência. Os seus olhos varreram a sala com precisão mecânica, catalogando ameaças, saídas, testemunhas. Mas foi o terceiro homem que roubou o oxigênio do ar. Ele era mais jovem do que eu esperava, talvez no início dos 30, mas carregava-se com uma autoridade que nada tinha a ver com a idade. Alto, com cabelo escuro, quase preto, penteado para trás de um rosto que parecia ter sido esculpido em mármore. Maçãs do rosto proeminentes, uma mandíbula que parecia nunca ter suavizado num sorriso, e olhos, Deus, aqueles olhos, escuros e avaliadores, sem perder nada. Ele vestia um fato antracite que provavelmente custara mais do que eu ganhava em 6 meses,
perfeitamente ajustado a um corpo que falava de poder disciplinado. Mas foram os detalhes que me assustaram. A maneira como a sua mão repousava dentro do casaco. O pequeno volume ali. A maneira como todos no restaurante subitamente se interessaram muito pela sua comida. A maneira como o Pedro, o nosso cozinheiro, desapareceu completamente na cozinha. A maneira como a Sofia, a minha gerente, ficou pálida e atrapalhou-se com a caixa registradora, fingindo estar ocupada. Os dois seguranças, porque era isso que claramente eram, moveram-se para um booth de canto, aquele com vista tanto para a entrada quanto para a saída traseira. Não se sentaram. Ficaram flanqueando a mesa como sentinelas. O homem de olhos escuros deslizou para o booth com graça fluida. Desabotoou o casaco e vislumbrei um coldre de ombro. A minha boca secou. A Sofia apareceu ao meu lado, agarrando o meu braço com força suficiente para deixar uma nódoa negra. Não vás lá, sibilou ela ao meu ouvido. Deixa-me tratar disso. Mas a Sofia já estava lá a suar, as mãos a tremer. E eu sabia, da maneira como sabemos as coisas nos nossos ossos, que fosse quem fosse aquele homem, ele interpretaria o medo como um insulto ou, pior, como uma oportunidade. Eu trato disso, ouvi-me dizer. A minha voz soava mais firme do que me sentia. Os dedos da Sofia apertaram mais. Ana, isso... Eu sei. Não sabia, mas afastei-me de qualquer maneira, alisando o meu feio vestido amarelo, e caminhei em direção ao booth. Cada passo parecia que andava debaixo d'água. Os dois guardas observavam me aproximar com olhos inexpressivos, mortos. Um deles, o da cicatriz, moveu-se ligeiramente, a mão em direção ao casaco, mas o homem sentado fez um pequeno gesto, mal um movimento dos dedos, e o guarda parou. De perto, ele era ainda mais devastador. O seu perfume chegou primeiro, caro, escuro, com notas de bergamota e algo fumado que me fazia pensar em coisas proibidas. A sua pele era de tom azeitona, impecável, exceto por uma fina cicatriz branca ao longo da linha da mandíbula. As suas mãos repousavam sobre a mesa, e notei que eram elegantes, de dedos longos, mas marcadas com pequenas cicatrizes nos nós dos dedos. Mãos que tinham batido em coisas ou em pessoas. Ele não olhou para mim. Não de início. Ele estudava o menu laminado com a mesma intensidade que alguém dedicaria a um contrato legal. O que posso trazer-lhe? A minha voz saiu mais suave do que pretendia. Ele ainda não levantou o olhar. Um expresso. Um sotaque italiano, fraco, mas presente, suavizando as arestas das suas palavras. Não temos expresso, disse eu. Só café normal, mas posso fazê-lo forte. Agora, ele levantou o olhar e esqueci-me de como respirar. Os seus olhos eram quase negros na luz do restaurante, emoldurados por pestanas grossas que teriam sido femininas em qualquer outra pessoa. Mas não havia nada de suave naquele homem. Ele estudou-me com uma intensidade que parecia física, como se pudesse ver através da minha pele e contar os meus ossos. Sem expresso, ele disse-o de forma seca, não uma pergunta. Não, senhor, isto é um restaurante, não um... Mordi a língua mais tarde demais. Não um quê? A sua voz era baixa, mas algo perigoso movia-se sob a superfície. O inteligente teria sido pedir desculpa, fazer-me de simpática, desaparecer. Mas eu estava cansada, cansada até aos ossos, cansada da alma, e às vezes a exaustão torna-nos imprudentes. Não um café italiano chique, terminei. Servimos café, comida para o pequeno almoço, hambúrgueres. Nada digno de Instagram, se é isso que procura. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Um dos guardas fez um som, meio tosse, meio aviso. O que tinha a cicatriz meteu a mão dentro do casaco, mas o homem de olhos escuros levantou um dedo. Apenas um, e todos congelaram. Depois, ele fez algo inesperado. Os seus lábios curvaram-se. Não um sorriso completo, mas perto.
Transformou o seu rosto, tornando-o de alguma forma mais perigoso e mais belo ao mesmo tempo. Instagram worthy, repetiu ele, saboreando as palavras. Não, Picolina, não procuro o Instagram. Os seus olhos percorreram o meu uniforme, reparando nas manchas de café, na bainha desfiada, na identificação com o meu nome Ana em letras desbotadas. Quando o seu olhar regressou ao meu rosto, algo tinha mudado na sua expressão. Traga-me o seu café, faça-o forte. E ele fez uma pausa. O que recomenda? A tarte de maçã é decente. Tudo o resto provavelmente vai matá-lo. Só que mais devagar do que... Parei. O horror inundou-me. Mais devagar do que o quê? Uma bala? Veneno? O que se passava comigo? Mas ele riu. Na verdade, riu. Foi um som baixo e rico que pareceu surpreender até os seus guardas. Honesta, disse ele quase para si mesmo. Que refrescante. Fechou o menu. Tarte de maçã e o café. Vá, não foi um pedido. Fui para a cozinha. As minhas mãos tremiam enquanto despejava o café. O Pedro observava-me do canto, o rosto pálido. Sabes quem é aquele? Sussurrou ele. Devia saber? É o João Caruso. O nome não me dizia nada. Ok. O Pedro olhou para mim como se eu tivesse ganho uma segunda cabeça. A família Caruso. Ana. Santa Mãe. Eles são donos de metade de Lisboa. A outra metade estão a trabalhar nela. Gelou-me o estômago. Máfia. Não digas essa palavra em voz alta, sibilou o Pedro. Especialmente não perto dele. As pessoas que o desrespeitam desaparecem. As minhas mãos tremeram mais. Derramei café pela borda. Eu insultei-o. Chamei a este lugar não suficientemente chique para ele. Eu? Ainda estás a respirar, então talvez ele tenha achado divertido. Vai buscar a tarte. Anda depressa e, pelo amor de Deus, Ana, mantenha a boca fechada. Mas eu nunca fui boa a manter a boca fechada. Levei o café e a tarte de volta numa bandeja, o coração a martelar. João Caruso. O nome parecia pesado, perigoso. Ele ainda estava sentado na mesma posição, completamente relaxado, enquanto os seus guardas permaneciam rígidos como estátuas. Ele estava a olhar para o telemóvel agora, a deslizar com uma mão, completamente despreocupado com o que o rodeava, porque não precisava de se preocupar. Ele era o perigo na sala. Pousei o café e a tarte cuidadosamente, tentando não deixar a chávena tilintar contra o pires. Os seus olhos ergueram-se, apanhando-me na sua gravidade escura. O seu nome, disse ele. Não uma pergunta. Ana. A minha voz mal era audível. Ana. Ele disse-o devagar, como se estivesse a aprender uma nova língua. Italiano. Português, na verdade. Ana Santos. Santos, outro quase sorriso, está muito longe de Portugal. Santos, nascida e criada no Bairro Alto. Bairro Alto, repetiu ele. Pegou na chávena de café, os seus dedos roçando os meus por um segundo fugaz. O contato enviou eletricidade pelo meu braço. E trabalha aqui, em 2 turnos. Como é que ele sabia dos 2 turnos? Como é que... Os seus pés, disse ele simplesmente. A maneira como se apoia. Mude o seu peso a cada poucos segundos. Dor nos seus olhos. Ele estudou-me novamente e senti-me nua sob o seu olhar. Tem os olhos de alguém que não dorme o suficiente. Eu devia ter ficado com medo. Eu estava com medo. Mas também estava estranhamente fascinada. É médico ou mafioso? As palavras saíram antes que eu as pudesse parar. O horror abateu-se sobre mim como uma onda. A temperatura no restaurante caiu 10 graus. O guarda cicatrizado puxou a arma até metade. O outro moveu-se em minha direção, mas o João levantou a mão, parando-os com nada mais do que um gesto. Ambos exigem atenção aos detalhes, disse ele suavemente. Demasiado suavemente. Mas apenas uma dessas profissões perdoaria tal ousadia.
O meu coração parou. Desculpe, eu não queria. Sim, queria. Ele deu um gole no café, os olhos nunca deixando os meus. Queria. É ou muito corajosa ou muito estúpida, Picolina. Ainda não decidi qual. Provavelmente estúpida, sussurrei. Provavelmente. Mas havia algo na sua voz agora. Algo quase quente. Sente-se. Não posso. Estou a trabalhar. Sente-se, repetiu ele. Ordem, não pedido. Os meus joelhos dobraram antes que o meu cérebro pudesse protestar. Sentei-me em frente a ele, o booth de vinil rangendo. De perto, podia haver mais detalhes, o relógio caro no seu pulso, o anel de sinete na mão direita gravado com algo que não conseguia distinguir. A maneira como a gola da camisa se abria o suficiente para revelar a curva da garganta. Que idade tem? Perguntou ele. 24. Jovem. Ele cortou a tarte de maçã com a lateral do garfo. Demasiado jovem para estar tão exausta. As contas não se importam com a idade. Família. Ele deu uma dentada, observando a minha reação. Só eu. Algo cintilou nos seus olhos. Todos têm alguém. Nem todos. A minha mãe morreu há 3 anos. Cancro, sem irmãos. O pai nunca esteve presente. Por que ele estava a contar isto? A este estranho perigoso que podia fazer as pessoas desaparecer. Ele pousou o garfo. Lamento pela sua mãe. A sinceridade na sua voz surpreendeu-me. Obrigada. Ficamos em silêncio por um momento. A chuva continuava o seu assalto às janelas. Algures na cozinha, uma panela tilintou. Sons normais numa situação anormal. Esta tarde é terrível, disse ele finalmente. Uma gargalhada escapou-me antes que eu a pudesse deter. Eu avisei. Avisou. Ele afastou o prato. Mas o café é aceitável. Ele bebeu-o de um só gole. Depois tirou a carteira de couro preto cheia de notas e extraiu o que parecia ser uma nota de 100 euros. Colocou-a na mesa. A tarte custou 6 euros, disse eu. Sei que é muito. Talvez esteja a pagar pelo entretenimento. É a primeira pessoa em 5 anos a questionar as minhas expectativas. Levantou-se, abotoando o casaco. O movimento tornou o seu coldre de ombro visível novamente. Santos? Sim. Não trabalhe mais em 2 turnos. Faz mal à sua saúde. Preciso do dinheiro. Ele inclinou a cabeça, estudando-me com uma expressão que eu não conseguia ler. Todos precisam de dinheiro. Mas o dinheiro é inútil se estiver morta de exaustão. Ou, ele fez uma pausa, os seus olhos escurecendo, ou coisas piores. Antes que eu pudesse perguntar o que isso significava, ele virou-se para sair. Os seus guardas formaram-se à sua volta, as mãos dentro dos casacos. Moveram-se como uma unidade em direção à porta, mas na soleira, o João Caruso parou. Olhou para mim e, por um momento, vi algo no seu rosto que parecia quase fome. Não, isso não estava certo. Era mais específico que fome. Era foco. O tipo de foco que um predador dedica à presa. Este restaurante, disse ele. Trabalha aqui muitas vezes? Todos os dias? Ele assentiu devagar. É bom saber. Depois desapareceu, fundindo-se na noite encharcada de chuva com os seus guardas, deixando para trás apenas o perfume caro e o perigo. A Sofia correu no momento em que a porta se fechou. O que te disse ele? O que lhe contaste? Olhei para a nota de 100 euros. As minhas mãos tremiam. Acho que acabei de cometer o pior erro da minha vida. Mas mesmo enquanto o dizia, não conseguia afastar a memória daqueles olhos escuros. A maneira como ele olhara para mim como se eu fosse um quebra-cabeças. Um quebra-cabeças que ele tencionava resolver ou possuir. A chuva continuava a cair. E algures na cidade, eu sabia que o João Caruso estava a pensar na empregada de mesa exausta que o chamara de chique demais. Devia ter ficado aliviada por ele ter partido. Em vez disso, senti o peso da certeza a apertar-me o peito.
Isto não tinha acabado. O que quer que tivesse começado naqueles poucos minutos era apenas o começo, e eu não fazia ideia de como sobreviver ao fim. Não vi o João Caruso durante 3 dias. 3 dias em que me convenci de que fora um delírio febril, uma alucinação causada pela exaustão e por demasiado café fraco. 3 dias em que quase acreditei que estava a salvo. Quase. O primeiro sinal chegou na quinta-feira. Estava a limpar as mesas durante a calma do meio da tarde, quando um Mercedes preto parou em frente ao restaurante. Não um Mercedes qualquer. Um daqueles blindados com vidros tão escuros que não se via lá dentro. O tipo que gritava dinheiro e perigo em igual medida. Um homem saiu. Não o João, mas um que eu reconheci. O guarda da cicatriz daquela noite. Entrou, a água a escorrer pelo seu casaco caro, e todas as conversas no restaurante morreram. Aproximou-se do balcão onde eu estava congelada, com o pano de loiça apertado nas mãos crispadas. Ana Santos. A sua voz era rouca, com sotaque da Europa de Leste. Sim. Ele pousou um envelope no balcão, papel creme grosso, o meu nome escrito em tinta preta elegante na frente. Do Sr. Caruso. Depois saiu assim, sem explicação, sem ameaças, nada além do envelope e do som do meu coração a tentar escapar da minha caixa torácica. A Sofia apareceu ao meu lado. Abre. Talvez eu deva deitá-lo fora. Ana, não se deita nada do João Caruso. É assim que as pessoas acabam no Tejo. Os meus dedos tremeram enquanto eu abria o envelope. Lá dentro, uma nota manuscrita com a mesma caligrafia elegante. Santos vai deixar o seu segundo emprego. Isto não é um pedido. Em anexo, compensação por salários perdidos mais fundos adicionais para sapatos adequados. Os seus pés não devem doer. Debaixo da nota havia 5 notas de 100 euros. 500 euros. As minhas pernas ficaram moles. Meu Deus! A Sofia suspirou, espreitando por cima do meu ombro. Ou ele te vai matar, ou te vai casar. Não tem graça. Não estou a brincar. Olhei para o dinheiro, a minha mente a acelerar. Isto era uma loucura. Aceitar dinheiro de um chefe da máfia. Porque era isso que ele era. O que mais poderia ser? Era perigoso. Significava obrigação, significava dívida, significava que lhe ficaria a dever algo. E homens como o João Caruso sempre cobravam as suas dívidas. Mas 500 euros. Podia pagar a renda por 3 meses, comprar sapatos decentes, arranjar a campa da minha mãe, que ainda tinha uma placa provisória. Comer algo que não fosse ramen e sobras do restaurante. Não posso aceitar isto, disse eu. Mas as minhas mãos já estavam a dobrar o envelope, guardando-o no meu avental. A Sofia olhou-me demoradamente. Sim, não podes, exceto que acabaste de o fazer. Ela tinha razão, eu tinha. E de alguma forma eu sabia que o João sabia que eu aceitaria. Momento. Preciso de fazer uma pausa aqui. A sério, o que se passava? Eu estava numa montanha russa sem cinto de segurança e a minha mente não conseguia processar. De repente, a minha vida simples no bairro alto, com as suas rotinas cansativas, mas previsíveis, foi virada do avesso por um homem que agia como se fosse o dono do mundo e, na verdade, era o dono de grande parte dele. Recebo 500 euros para comprar sapatos? Para deixar o meu segundo emprego? Quem faz isso? As pessoas normais não fazem isso. As pessoas normais não têm seguranças a aparecer do nada com envelopes misteriosos. Lembro-me de ter pensado na minha mãe, na forma como ela sempre me ensinou a desconfiar de tudo o que parecesse demasiado bom para ser verdade. Ana, se te dão ouro de borla, procura o truque, dizia ela, com um sorriso cansado. Ela queria dizer para ter cuidado com as promoções falsas no supermercado, mas agora entendi de uma forma diferente. Esta quantia, esta atenção, esta possessão, tudo era demasiado brilhante, demasiado fácil, demasiado perigoso.
E eu, com os meus sapatos desfeitos e a minha conta bancária vazia, agarrava-me a isso como um náufrago. Parecia loucura, não parecia? No fundo, eu sabia que estava a comprar-me problemas. Mas a perspectiva de ter sapatos novos e de dormir umas horas a mais era um doce veneno ao qual eu não conseguia resistir. Eu estava com medo, sim, mas também, Deus me perdoe, curiosa e exausta demais para correr. Enfim, onde é que eu estava? Ah, sim, os sapatos. O segundo sinal veio naquela noite. Eu estava a voltar para a casa do meu turno. O meu único turno agora, porque eu tinha ligado para o meu segundo emprego e desisti. A minha voz mecânica, a minha mente noutra parte. Quando percebi que estava a ser seguida. Não de forma óbvia, não de forma ameaçadora, mas ali, na minha visão periférica, estava um SUV preto a manter o ritmo a 3 comprimentos de carro atrás. Veículo diferente, mesmos vidros escuros, a mesma sensação de olhos vigilantes. O medo percorreu-me. Andei mais depressa. O SUV manteve a distância. Virei numa rua lateral. Ele seguiu. O meu apartamento ainda ficava a 6 quarteirões, e as luzes da rua eram escassas ali, projetando sombras longas que pareciam estender-se para mim. Eu estava a meio a correr agora. Os meus sapatos novos. Sim, eu já tinha comprado sapatos novos, bons, que não se desfaziam, batendo no passeio molhado. O SUV acelerou ligeiramente, parando ao meu lado. O vidro traseiro desceu. Entra! A voz do João, inconfundível mesmo no escuro. Parei, o peito ofegante. Está a seguir-me? A protegê-la. Entra, Santos. Não preciso de proteção. A vizinhança diz o contrário. Entra. A luz interior estava acesa agora, e eu podia vê-lo claramente. Ele vestia uma camisa preta esta noite, sem casaco. As mangas arregaçadas revelavam antebraços musculosos e marcados com mais daquelas pequenas cicatrizes. O cabelo estava ligeiramente desalinhado, como se ele o tivesse passado com as mãos. Ele parecia cansado e perigoso, e insuportavelmente magnético. Contra todos os instintos de autopreservação entrei. A porta fechou-se atrás de mim com um clique caro, e de repente eu estava envolvida em couro, no seu perfume e na sua presença. O motorista, alguém novo, não o guarda cicatrizado, nem sequer olhou para trás. Um ecrã de privacidade separava a parte da frente da traseira, e percebi, com um sobressalto, que estávamos completamente sozinhos. Isto é sequestro, disse eu, tentando parecer corajosa e falhando. Isto é uma boleia para casa. Há uma diferença. Ele estava sentado demasiado perto, a sua coxa quase a tocar na minha. O espaço parecia simultaneamente demasiado grande e demasiado pequeno. Aceitou o meu presente. Ia devolvê-lo. Mentira, mas ele disse-o quase com carinho. Os seus sapatos. Deixe-me ver os seus pés. Ainda manca ligeiramente. Mostre-me. Não vou tirar os sapatos no seu carro. Os seus olhos escureceram. Santos, não sou um homem paciente, mas por si, estou a tentar. Não teste os limites da minha generosidade. Havia algo na sua voz. Não exatamente uma ameaça, mas um aviso. Um lembrete de que, por baixo das roupas caras e do sotaque culto, havia algo primitivo e perigoso. Descalcei o meu sapato direito, o tênis novo. Boa qualidade, confortável, do tipo que eu sempre quisera, mas nunca justificara comprar. O meu pé parecia pequeno e pálido contra o tapete escuro do seu carro. O João estendeu a mão e, antes que eu pudesse protestar, a sua mão envolveu o meu tornozelo. A sua palma estava quente, ligeiramente áspera, e o contato enviou calor pela minha perna. Ele examinou o meu pé com a mesma intensidade que dedicava a tudo. O seu polegar roçou numa bolha que ainda não sarara totalmente. Melhor, disse ele calmamente, mas ainda danificado. Trabalhou demasiado tempo com sapatos maus.
É a vida quando se é pobre. Os seus olhos fixaram-se nos meus. Já não é pobre. Eu devolvi o seu dinheiro. Não, não devolveu. Está no seu apartamento, escondido numa caixa de sapatos debaixo da sua cama, ao lado de 3 contas por pagar e uma fotografia da sua mãe. O seu aperto no meu tornozelo aumentou ligeiramente. Sei tudo sobre si, Picolina. Onde mora, o que deve, o que teme. Não me minta outra vez. Um frio percorreu-me. Esteve no meu apartamento. Tenho olhos em todo o lado. Ele soltou o meu pé devagar, quase relutantemente. E agora esses olhos vão vigiá-la. Não quero ser vigiada. O que quer é irrelevante. Insultou-me. Divertiu-me. Deixou-me curioso. E o João Caruso não ignora as suas curiosidades. Então, o quê? Suponho que devo aceitar que está a seguir-me? A controlar a minha vida? A protegê-la, corrigiu ele. Esta cidade é perigosa para mulheres sozinhas, especialmente mulheres que chamam a atenção errada. Atenção como a sua? Ele sorriu, mas não havia nada de caloroso nisso, exatamente como a minha. O carro abrandou e percebi que estávamos em frente ao meu prédio, um edifício antigo e degradado, sem elevador, num bairro que nunca vira gentrificação. O João olhou para ele com um desgosto indisfarçado. Mora aqui? Sim. Sozinha? Sim. 4º andar, sem elevador, janelas que não trancam devidamente. Uma porta de entrada que abre com um empurrão forte. Ele recitou os detalhes como acusações. Isto é inaceitável. É o que eu consigo pagar. Já não. Ele tirou o telemóvel, digitou algo rapidamente. Até amanhã terá fechaduras novas, câmaras de segurança, uma porta que exige mais do que um empurrão forte. Não pode simplesmente. Posso. Vou fazer. Olhou para mim e a intensidade no seu olhar roubou-me o fôlego. Terá também alguém a vigiar o seu prédio a todo o momento. Não saberá quem são, mas estarão lá. Isto é uma loucura. Isto é necessário. Atraiu a minha atenção, Santos. O que significa que atraiu também outras atenções, inimigos, rivais, pessoas que a usariam para me ferir. As palavras caíram como golpes físicos. Não quero fazer parte do seu mundo. Demasiado tarde. Estendeu a mão e os seus dedos traçaram a minha mandíbula tão suavemente que me apertou a garganta. Tornou-se parte dele no momento em que me falou sem medo, no momento em que me fez rir, no momento em que ele fez uma pausa, algo cru cintilando no seu rosto, no momento em que decidi que era minha. Não sou sua, ainda não. O seu polegar roçou o meu lábio inferior e esqueci-me de como respirar. Mas será, porque eu não perco, Picolina. Eu não falho, e eu consigo sempre o que quero. E se eu fugir? Para onde iria? Essa cidade pertence-me. A próxima cidade e a próxima. Não há onde se possa esconder que eu não a encontre. E a perseguição? A sua voz desceu mais áspera. A perseguição só me faria desejá-la mais. Eu devia ter ficado aterrorizada. Uma parte de mim estava, mas outra parte, uma parte que eu não queria reconhecer, sentia algo completamente diferente. Algo que respondia à possessão na sua voz, à certeza, à promessa sombria de ser tão completamente desejada. Por quê? Sussurrei. Por que eu? Ele ficou em silêncio por um longo momento, a mão ainda a aconchegar o meu rosto. Olhou para mim como se eu fosse apenas um homem. Não um monstro, não um rei. Apenas um homem que não sabia a diferença entre um restaurante e um café. Sabe quão raro é ser visto como humano? A vulnerabilidade na sua admissão partiu algo em mim. Não sei como fazer isto, seja lá o que for isto. Nem eu, disse ele. E a honestidade surpreendeu-nos a ambos. Tive mulheres, muitas mulheres, mas elas queriam o meu dinheiro, o meu poder, o meu nome. Atuavam para mim. Assim? Ele inclinou-se mais perto,
a sua respiração quente contra o meu ouvido. Disse-me que a minha tarde era terrível. Insultou-me e nem sequer sabia que devia ter medo. Eu sei agora. Bom, o medo a manterá cuidadosa, mas não demasiado cuidadosa. Sim, gosto da sua língua afiada, da sua honestidade. Não perca isso por causa de quem eu sou. Os seus lábios roçaram a minha bochecha. Não um beijo completo, mas perto o suficiente para enviar eletricidade pelas minhas veias. Depois, ele afastou-se, pondo distância deliberada entre nós. Vai para dentro, Santos. Tranque as suas fechaduras inadequadas. Amanhã, tudo muda. Muda como? Verá. Ele apertou um botão e a minha porta abriu-se automaticamente. E Santos, não tente recusar a minha proteção. Homens que me querem ferir não se importarão com as suas objeções. Simplesmente a usarão e a descartarão. Não permitirei isso. Saí com as pernas trêmulas. O ar da noite estava frio depois do calor do seu carro e imediatamente sentia a falta. Sentia a falta dele, o que era absurdo. João, disse eu, virando-me. Ele olhou para mim através da porta aberta, os olhos escuros e legíveis. E se eu não quiser ser possuída? Então ensine-me a querê-la de forma diferente. Mas saiba isto, eu ainda a quererei. Isso não mudará. A porta fechou-se, o carro arrancou, e eu fiquei no passeio, a ver as suas luzes traseiras desaparecerem na cidade, sabendo que tudo acabara de mudar debaixo dos meus pés. Dentro do meu apartamento, encontrei a caixa de sapatos exatamente onde ele dissera que estaria. Mas por cima do dinheiro havia algo novo. Um cartão de visita com um único número de telefone. E por baixo, escrito naquela caligrafia elegante: para emergências ou quando parar de fingir que não quer ouvir a minha voz. Segurei o cartão até as minhas mãos pararem de tremer. Depois, guardei-o no bolso onde queimava contra a minha anca como uma marca. Fora da minha janela, vislumbrei uma figura num carro escuro do outro lado da rua, a observar, a proteger, a reivindicar, e percebi, com uma certeza que me assustava e me emocionava em igual medida. O João Caruso não era um homem que fazia promessas vãs. Se ele disse que eu era dele, então eu já estava presa. A única questão era se eu queria escapar. Os novos cadeados chegaram às 6 da manhã, juntamente com 2 homens de uniforme sem identificação que nada disseram e trabalharam com eficiência mecânica. Às 7, a minha porta era de aço reforçado. As minhas janelas tinham sensores e havia câmaras no corredor que eu não via, mas sabia que estavam lá. Sentia-me mais segura e mais presa do que nunca. Fui trabalhar atordoada, a minha mente a reproduzir cada palavra que o João dissera. O peso da sua mão no meu tornozelo, a promessa sombria nos seus olhos. O restaurante parecia diferente agora, mais pequeno, mais exposto. Cada cliente que entrava fazia-me saltar. Cada carro preto que passava lá fora fazia o meu coração acelerar. Mas o João não veio. Nem naquele dia, nem no seguinte, nem no outro. Ao 4º dia, eu tinha me convencido de que imaginara a intensidade do nosso encontro. Talvez ele se tivesse aborrecido. Talvez eu tivesse sido uma curiosidade passageira, nada mais. O pensamento devia ter me aliviado. Em vez disso, pareceu uma perda. Estava a limpar o balcão durante o turno da tarde quando o meu telemóvel vibrou. Número desconhecido. O meu polegar hesitou sobre o botão de recusa antes que algo me fizesse atender. Olá. Não ligou. A voz do João, rica e acusadora, derramou-se no meu ouvido como mel escuro. O meu coração falhou uma batida. Não sabia que devia. O cartão que deixei. Era um convite, Santos. Dizia para emergências, e não tive nenhuma emergência, nenhum momento em que quisesse ouvir a minha voz. Havia divertimento por baixo da arrogância. Tenho estado ocupada. Mentira. Uma pausa. Estou lá fora. Olhei bruscamente. Pela janela podia ver o Mercedes preto, elegante e predador contra a rua suja. O João estava ao lado dele,
com o telemóvel ao ouvido, a olhar para mim. Mesmo àquela distância, senti o puxão do seu olhar. Sai, Picolina. Agora. Estou a trabalhar. O seu turno terminou há 3 minutos. Conheço o seu horário. Vem. Ele desligou antes que eu pudesse protestar. Pela janela, observei-o guardar o telemóvel no bolso e encostar-se ao carro com uma confiança casual, como se fosse o dono da rua, o que ele provavelmente era. A Sofia apareceu ao meu lado. Vai antes que ele entre aqui e faça uma cena. Como é que sabes? Todos sabem. Toda a vizinhança sabe que o João Caruso te reclamou. Estás marcada, Ana. É melhor aceitares. Marcada. A palavra assentou sobre mim como um sudário. Desatei o avental com os dedos dormentes, peguei no meu casaco e saí para a fresca noite de outubro. O João endireitou-se à medida que eu me aproximava, os seus olhos a seguir cada movimento meu. Vestia um fato azul marinho hoje, perfeitamente ajustado, a sua camisa aberta na gola, revelando a coluna forte do seu pescoço. A luz do sol a desvanecer-se apanhava o cinzento prematuro nas suas têmporas, que de alguma forma o tornava ainda mais devastador. Entra, disse ele. Para onde vamos? Importa? Ele abriu a porta traseira. Estará segura comigo. Tem a minha palavra. A palavra de um criminoso. A sua mandíbula apertou. A palavra de um homem que não quebra as suas promessas, especialmente não a si. Havia algo no seu tom, possessivo, protetor, quase reverente, que fez as minhas defesas desmoronarem-se. Entrei no carro. Desta vez, quando ele deslizou para o meu lado, sentou-se mais perto. Perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor a irradiar do seu corpo, cheirar a mistura inebriante do seu perfume e algo unicamente dele. O motorista afastou-se do passeio, e eu observei o meu mundo desaparecer através dos vidros escuros. Está zangada comigo, disse o João. Não uma pergunta. Estou confusa. Sobre o quê? Sobre isto. Sobre si? O que quer de mim? Virei-me para encará-lo, tirando coragem de algum lugar profundo. Diz que sou sua, mas o que significa isso? Devo ficar sentada à espera que decida quando quer ver-me? Sou um brinquedo, uma distração. A mão dele disparou, agarrando o meu queixo e virando o meu rosto para o dele. O movimento foi rápido, mas não bruto. Exigente, mas não cruel. Não é um brinquedo. Não é uma distração. É... Ele pareceu lutar com as palavras. É a primeira coisa real que desejei em anos. Tudo o resto, as mulheres, o poder, o dinheiro, tudo parece sombras. Mas você é sólida, real, minha. Não sou sua, repetiu ele, o polegar roçando o meu lábio inferior. Mantive-me afastado para lhe dar tempo para se ajustar, para entender o que isto significa. Mas não sou um homem paciente, Ana. E 4 dias sem a ver tem sido uma tortura. O uso do meu primeiro nome, não Santos, enviou arrepios pela minha espinha. Então, o que acontece agora? Agora levo-a para jantar. Um jantar a sério. E conhecemo-nos como deve ser. Isto parece um sequestro. Isto é um namoro estilo Caruso. Os seus lábios curvaram-se. Talvez não seja tradicional, mas nada em nós é tradicional, certo? Ele tinha razão. Nada nisto era normal. Homens normais não instalavam sistemas de segurança no seu apartamento. Homens normais não tinham guarda-costas. Homens normais não olhavam para nós como se estivessem a catalogar cada sardinha, cada respiração, a memorizar-nos caso desaparecêssemos. O carro serpenteou pela cidade, deixando para trás a familiaridade granulosa do meu bairro, por ruas que se tornavam progressivamente mais limpas, mais brilhantes, mais caras. Entramos em Lisboa, o horizonte a brilhar como uma promessa em que eu nunca me atrevera a acreditar. Paramos em frente a um restaurante que eu só tinha visto em revistas,
O tipo de lugar onde as reservas exigiam meses de espera e as celebridades jantavam atrás de cordas de veludo. Um manobrista abriu a minha porta antes que eu pudesse alcançar a maçaneta. O João estava lá imediatamente ao oferecer o braço. Fique perto de mim. Por quê? Porque cada homem naquele restaurante vai olhar para si, e eu não partilho bem. A sua possessividade devia ter me irritado. Em vez disso, fez o calor acumular-se no meu estômago. Peguei no seu braço, sentindo o músculo sólido sob o seu casaco, e deixei-o guiar-me para dentro. O interior era todo luz baixa e elegância discreta, o tipo de silêncio que vem de tapetes grossos e carteiras mais grossas. Uma recepcionista aproximou-se, o seu sorriso profissionalmente caloroso até ver o João. Então os seus olhos arregalaram-se ligeiramente, e o seu sorriso tornou-se medo genuíno, mal disfarçado. Senhor Caruso, a sua sala privada está pronta. Claro, ele tinha uma sala privada. Homens como o João não jantavam onde pudessem ser vistos, ou interrompidos, ou baleados. Fomos conduzidos pela sala de jantar principal, onde as conversas paravam, onde as cabeças se viravam, onde sentia o peso de olhares curiosos e invejosos, para um corredor forrado com pinturas a óleo, que valiam mais do que todo o meu prédio. A recepcionista abriu uma porta para revelar uma sala que era, de alguma forma, íntima e opulenta. Janelas do chão ao teto, com vista para o Parque Eduardo VII, agora escuro, exceto pelas luzes dispersas da rua. Uma mesa posta para dois, velas já acesas, vinho a respirar num decantador de cristal. Música suave tocava de altifalantes escondidos, algo clássico e melancólico. Isto é demais, sussurrei enquanto o João puxava a minha cadeira. Isto é quase nada. Ele sentou-se em frente a mim, os olhos nunca deixando o meu rosto. Devia ver o que faço quando estou realmente a tentar impressionar alguém. Sou uma empregada de mesa do bairro Alto. Não pertenço aqui. Pertence onde eu digo que pertence. E neste momento, pertence aqui comigo. Um empregado apareceu silencioso, eficiente, aterrorizado. Serviu o vinho, apresentou os menus e desapareceu antes que eu pudesse sequer processar o que estava a acontecer. Olhei para o menu, os meus olhos embaçados pelos preços. Sem sinais de euro, apenas números. O tipo de números que significavam que, se tivesses de perguntar, não podias pagar. Não consigo ler isto. Está em francês. O João estendeu a mão pela mesa, retirando gentilmente o menu das minhas mãos. Então eu peço por nós. Confia em mim? Não, ele sorriu. Um sorriso real desta vez, que chegava aos seus olhos e transformava o seu rosto em algo quase juvenil. Rapariga esperta, mas confia em mim de qualquer maneira, só desta vez. Quando o empregado regressou, o João falou em francês rápido, gesticulando ocasionalmente. O empregado assentiu, a rabiscar notas, e desapareceu novamente. Estávamos sozinhos com as velas e a vista, e o peso de tudo o que não era dito entre nós. Fale-me sobre a sua mãe, disse o João de repente. O pedido surpreendeu-me. Por quê? Porque a amava, porque ela a tornou quem é, porque quero saber tudo o que a moldou. Olhei para as minhas mãos, entrelaçadas no meu colo. Ela era enfermeira. Trabalhava em turnos duplos para nos manter à tona depois do meu pai nos ter deixado. Estava sempre cansada, mas nunca se queixou, nem mesmo quando adoeceu. Simplesmente continuou até não conseguir mais. Quanto tempo cuidou dela? 2 anos. Cancro do pulmão em fase 4. Nunca fumou um dia na vida, mas... Engoli em seco. A vida não é justa. Não, o João concordou calmamente. Não é. A minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Uma família rival. Bombardearam o nosso carro. Ela estava no lugar errado à hora errada. Dano colateral. O horror inundou-me. João, eu sinto muito.
O meu pai casou-se novamente dentro de um ano. Uma aliança estratégica. A mulher que ele escolheu era fria, calculista. Não era uma mãe, era uma peça de xadrez. A sua mandíbula a apertou. Aprendi então que o amor é uma fraqueza, que o carinho o torna vulnerável, que a única forma de sobreviver é ser o monstro que todos temem. Mas não é apenas um monstro, disse suavemente. Monstros não enviam dinheiro para sapatos, não instalam sistemas de segurança, não se sentam em restaurantes a comer tartes terríveis. Os seus olhos fixaram-se nos meus. Consigo, quero ser algo diferente, algo que não fui desde os 12 anos. Não sei se consigo, mas quero tentar. A vulnerabilidade na sua admissão abriu algo dentro de mim. Este homem perigoso, este assassino. Porque eu não era ingênua o suficiente para pensar que ele não tinha matado. Estava a oferecer-me algo precioso. A sua verdade, as suas peças partidas. A comida chegou em pratos, cada um mais requintado que o anterior. O João observava-me provar tudo, a sua atenção focada inteiramente nas minhas reações. Mal tocou na sua própria comida. Em vez disso, estudava-me como se eu fosse arte num museu. Algo a ser analisado e apreciado e possuído. Por que eu? Perguntei entre pratos. Podia ter qualquer pessoa. Modelos, atrizes, mulheres que entendem o seu mundo. Tive essas mulheres. Elas aborrecem-me. Ele inclinou-se. Você desafia-me. Diz o que pensa. Vê-me como humano, não como um título ou uma conta bancária. Sabe quão intoxicante é isso? Vejo um homem que ameaça pessoas, que tem guarda-costas, que amedronta os meus vizinhos. Sim, mas vê um homem, Ana, não um rei, não um deus. Um homem que come uma tarte terrível e bebe um café aceitável. Um homem que pode ser insultado e divertido e tornado curioso. A sua mão atravessou a mesa, capturando a minha. Um homem que não se sentia verdadeiramente vivo há 20 anos. Até que uma empregada de mesa cansada lhe disse que era demasiado chique para o restaurante dela. O seu polegar traçou círculos na minha palma, o toque enviando faíscas pelo meu braço. Não sei como ser o que quer. Seja você mesma. É tudo o que quero. A sua honestidade, o seu fogo, as suas piadas terríveis sobre veneno. Ele sorriu. E em troca, dar-lhe-ei tudo. Não quero tudo. Então diga-me o que quer e é seu. O empregado limpou os nossos pratos, trouxe à sobremesa algo de chocolate e decadente que provavelmente exigia um curso de culinária para criar. Comemos em silêncio, a tensão entre nós a aumentar a cada momento que passava. Finalmente o João levantou-se e deu a volta à mesa. Ofereceu a sua mão. Dança comigo. Não há pista de dança. Há aqui. Ele puxou-me para os meus pés, trazendo-me para perto. Uma mão pousou na minha cintura, a outra aconchegando a minha mão contra o seu peito. Podia sentir o seu batimento cardíaco, firme e forte. Siga-me. Ele moveu-nos num círculo lento, balançando ao som da música melancólica. Tão perto, podia ver cada detalhe. As manchas de ouro nos seus olhos escuros, a barba rala ao longo da sua mandíbula, a maneira como os seus lábios se entreabriam ligeiramente quando ele olhava para mim. Ele era belo e aterrorizante, e eu estava a apaixonar-me. Ana, o meu nome era uma prece nos seus lábios. Preciso que entenda. Uma vez que seja verdadeiramente minha, não a deixarei ir. Não sou um bom homem. Sou egoísta, possessivo e perigoso. Vigiá-la-ei a cada movimento. Eliminarei qualquer ameaça a si. Prendê-la-ei em ouro e chamar-lhe-ei amor. Isso não é amor. Obsessão, talvez, mas é tudo o que sei dar. A sua mão apertou a minha cintura. Se fugir agora, entenderei. Pedirei aos meus homens que garantam a sua segurança. Mas a deixarei ir. Mas se ficar, se der mais um passo no meu mundo, não há fuga. Entende? Eu devia ter fugido.
Cada pensamento racional gritava para eu sair, para voltar à minha vida simples, para evitar este homem que prometia posse disfarçada de proteção. Mas a racionalidade nunca fora o meu forte. Eu entendo, sussurrei. Algo feroz e primal brilhou nos seus olhos. Então diga que é minha. Eu... A palavra ficou presa na minha garganta. Diga, Picolina, dê-me o que quero, e passarei o resto da minha vida a dar-lhe tudo o que precisa. Os seus lábios estavam a centímetros dos meus. Podia sentir a sua respiração, provar o vinho nela, sentir o tremor a percorrer o seu corpo poderoso. Este homem perigoso, danificado, obsessivo, estava a dar-me uma escolha. A última escolha que eu teria se dissesse sim. Eu sou sua. Respirei. Ele beijou-me e o mundo incendiou-se. O beijo consumiu-me. A boca do João era exigente, possessiva, reclamando-me com uma intensidade que não deixava margem para dúvidas sobre as suas intenções. A mão dele agarrou o meu cabelo, inclinando a minha cabeça exatamente para onde ele queria, enquanto o outro braço me prendia à cintura, esmagando-me contra as superfícies duras do seu corpo. Podia sentir cada músculo, cada respiração, cada batida trovejante do seu coração. Quando ele finalmente se afastou, os seus olhos estavam quase negros, as pupilas dilatadas pelo desejo. E algo mais sombrio, triunfo. Minha, murmurou ele contra os meus lábios. Diga outra vez. Sua, sussurrei eu, e a palavra pareceu tanto rendição quanto libertação. Ele beijou-me novamente, mais devagar desta vez, mas não menos intenso. A sua língua traçou o meu lábio inferior antes de mergulhar para dentro, provando, explorando, memorizando. Derreti-me contra ele, as minhas mãos agarrando o seu casaco para me equilibrar, enquanto os meus joelhos ameaçavam ceder. Uma tosse discreta da porta fez-nos ambos congelar. O empregado estava ali, os olhos cuidadosamente desviados. Senhor Caruso, o seu carro está pronto. E houve um desenvolvimento. A postura do João mudou completamente num instante. O homem apaixonado desapareceu, substituído por algo frio e letal. Que desenvolvimento? Marco ligou. Houve um incidente no armazém leste. Precisam de si. A mandíbula do João apertou-se tão forte que ouvi os seus dentes rangerem. Olhou para mim, o conflito a lutar no seu rosto. Tenho de ir. Negócios que não podem esperar. Está tudo bem. Eu chamo um táxi. Não. A palavra era absoluta. Irá para casa no meu carro com 2 dos meus homens. Trancará a sua porta. Não sairá até eu entrar em contato consigo. Entendido? O tom de comando devia ter me irritado. Em vez disso, enviou arrepios pela minha espinha. Que tipo de incidente? O tipo que não a preocupa. Ele segurou o meu rosto, o polegar roçando os meus lábios inchados. Prometa-me que fará o que digo, Ana. Prometa-me. Havia desespero por trás do comando. Não consigo focar-me no que preciso fazer se estiver preocupado com a sua segurança. Prometo. Ele beijou-me mais uma vez, forte e rápido. Depois soltou-me como se lhe doesse fisicamente. Vá com o Antônio. Ele irá protegê-la com a sua vida, porque se algo lhe acontecer... Ele não terminou a frase. Não precisava. O Antônio era o guarda com a cicatriz, e era ainda mais aterrorizante de perto. Não disse nada durante o caminho de volta para o meu apartamento, mas os seus olhos esquadrinhavam constantemente as ruas, a sua mão nunca longe da arma que eu via debaixo do casaco. Outro guarda sentava-se no banco do passageiro da frente, igualmente vigilante. Ele está em perigo? Perguntei suavemente. O João. Os olhos do Antônio desviaram-se para mim no espelho retrovisor. O senhor Caruso está sempre em perigo. Essa é a vida que ele escolheu. Mas ele é muito bom a manter-se vivo. Trabalha para ele há muito tempo? 12 anos, desde os 18. Ele salvou a minha vida. Então agora eu protejo a dele.
Havia lealdade na sua voz que ia além do emprego. E agora está a proteger-me. É dele, o que significa que vale a pena morrer. Ele disse-o com naturalidade, como se morrer por uma empregada de mesa que ele conhecera 2 vezes fosse perfeitamente razoável. No meu prédio, ambos os guardas escoltaram-me para dentro e subiram os 4 lances de escadas. Inspecionaram o meu apartamento minuciosamente. Armários debaixo da cama, a saída de incêndio, antes que o Antônio me entregasse um telemóvel. Diferente do meu habitual, elegante e preto. Esta é uma linha segura diretamente para o Sr. Caruso. Ele vai ligar-lhe para este telemóvel. Mantenha-o sempre consigo. Ele parou a porta. Tranque-o atrás de nós. Não o abra a ninguém, exceto ao Sr. Caruso ou a mim. Claro? Claro. Eles partiram. Tranquei a porta, acionei todas as 3 novas fechaduras e fiquei no silêncio do meu apartamento. O telemóvel seguro parecia pesado na minha mão. Fora da minha janela, podia ver a forma escura de um carro do outro lado da rua. Ainda a vigiar, ainda a proteger, ainda a reclamar. Tomei banho, tentando lavar a confusão, o medo e o desejo que se entrelaçavam em mim. A água quente ajudou, mas não conseguiu apagar a memória do beijo do João. A forma como ele me segurara como se eu fosse algo precioso e frágil. A forma como ele dissera minha, como se fosse tanto uma promessa quanto uma ameaça. Eu estava a secar-me quando o telemóvel seguro tocou. Agarrei-o tão depressa que quase o deixei cair. Olá, está em casa. Bom. A voz do João estava mais rouca do que antes, tensa. Podia ouvir sons ao fundo. Gritos, movimento, algo que poderia ter sido tiros. Preciso de ouvir a sua voz. Fale-me sobre o seu dia. O meu dia? João, o que está a acontecer? Tá seguro? Mais seguro sabendo que está atrás de portas trancadas. Fale comigo, Picolina. Distraia-me. Então eu falei. Contei-lhe sobre o cliente insuportável que se queixara de tudo, sobre as piadas terríveis da Sofia, sobre o gato vadio que andava a rondar o restaurante. Coisas mundanas, coisas normais. E podia ouvi-lo a respirar do outro lado. Podia quase vê-lo a fechar os olhos e a deixar a minha voz ancorá-lo a algo além da violência. Continue a falar, disse ele quando eu fiz uma pausa. O que aconteceu esta noite no armazém? Um longo silêncio. Então alguém tentou roubar-me. Foram tratados. Tratados. O eufemismo fez o meu estômago apertar. Matou-os. Protegi o que é meu. Sempre protegerei o que é meu. A sua voz baixou, incluindo-a a si, especialmente a si. Entende o que isso significa, Ana? Os inimigos que fiz, as pessoas que adorariam ver-me vulnerável, saberão sobre si e tentarão usá-la contra mim. O medo gelou-me as veias. Talvez devêssemos parar com isto antes que vá longe demais. Já foi longe demais. No momento em que entrou no meu carro, no momento em que disse que era minha, foi longe demais. Não há volta a dar agora. Ouvi uma porta bater, depois um silêncio abençoado. Estou a ir ter consigo esta noite. É 1 da manhã. Não me importo. Preciso de a ver, de a tocar, de saber que é real, e segura e minha. A possessividade na sua voz devia ter me assustado. Em vez disso, acendeu algo primal em mim. Ok, repetiu ele, e podia ouvir o sorriso na sua voz. Espere por mim, Picolina. Não demorarei. Ele chegou 30 minutos depois. Ouvi a comoção no corredor. Passos pesados, vozes baixas antes que a batida à porta. Abri a porta e encontrei o João ali, ainda de fato, mas agora desalinhado. A camisa estava para fora, o casaco fora, a gravata solta ao pescoço. Havia sangue nos seus nós dos dedos. João. Ele entrou, chutou a porta para fechá-la atrás de si e puxou-me para os seus braços. Ele apenas me segurou. O seu rosto enterrado no meu cabelo,
o corpo a tremer ligeiramente. Deixe-me abraçá-la só por um momento. Deixe-me lembrar-me do que é bom. Envolvi os braços à volta dele, sentindo a tensão na sua poderosa estrutura. A forma como ele me apertava, como se eu pudesse desaparecer. O que aconteceu? Guerra, disse ele simplesmente. Velhas rivalidades. Alguém pensou que eu estava a ficar fraco. Estavam enganados. Ele afastou-se, segurando o meu rosto. Mas vir aqui, vê-la, isso torna-me fraco. Ana, você torna-me fraco. E no meu mundo, fraqueza é morte. Então talvez não devia estar aqui. Não consigo ficar longe. Tentei. Estes 4 dias sem si foram uma tortura. E esta noite, quando balas voavam e sangue escorria, tudo em que conseguia pensar era que precisava de sobreviver porque você estava à espera. Porque eu prometera protegê-la. Porque eu... Ele parou, algo cru a brilhar no seu rosto. Porque eu quê? Ele beijou-me em vez de responder, mais forte do que antes, desesperado. As suas mãos entrelaçaram-se no meu cabelo ainda úmido. Senti o gosto a sangue e não me importei. Beijei-o de volta com igual fervor, os meus dedos a trabalhar nos botões da sua camisa, precisando de sentir a pele, precisando de me ancorar na realidade dele. Ele gemeu contra a minha boca, empurrando-me para o quarto. Tropeçamos nos móveis, nunca quebrando o beijo, despindo-nos num rasto de tecido caro e desespero. A minha toalha caiu. A sua camisa juntou-se a ela. Quando chegamos à cama, ambos respirávamos ofegantes, os olhos fixos um no outro. Diga-me para parar, disse ele, mesmo enquanto as suas mãos traçavam a minha clavícula, as minhas costelas, a curva da minha anca. Diga-me que é demasiado rápido, demais. Diga-me para ir embora. Não vá, puxei-o para mim. Nem ouse ir embora. Algo selvagem brilhou nos seus olhos. Então é minha completamente, sem hesitação, sem arrependimentos. Sem arrependimentos, prometi, sabendo que era uma mentira. Sabendo que me arrependeria deste homem belo e terrível para o resto da minha vida. Quer o tivesse ou o perdesse. Ele fez amor comigo como um homem possesso. O seu corpo reclamando o meu com uma intensidade que deixou marcas na minha pele, na minha alma. Ele era exigente e gentil por vezes, sussurrando palavras italianas que eu não entendia, o meu nome como uma prece nos seus lábios. E quando finalmente caímos juntos, suados e a tremer, ele segurou-me tão apertado que mal conseguia respirar. Minha, murmurou ele contra a minha têmpora. Minha Ana, a minha luz em toda esta escuridão. Tracei as cicatrizes no seu peito. Tantas cicatrizes. Cada uma história de violência sobrevivida. Quem lhe fez isto? Inimigos, rivais. O meu próprio pai, uma vez, quando o desiludi. A sua mão apanhou a minha, pressionando-a sobre o seu coração. Mas você cura algo em mim que eu não sabia que estava partido. Não sou ninguém, João. Apenas uma empregada de mesa. É tudo. Lhe inclinou o meu rosto, os seus olhos ferozes, e queimarei esta cidade até o chão antes de deixar que alguém a tire de mim. O juramento devia ter me aterrorizado. Em vez disso, senti-me segura, acarinhada, possuída da melhor e da pior maneira. Adormecemos emaranhados, o corpo dele curvado protetoramente à volta do meu, o braço como uma banda de ferro na minha cintura. E pela primeira vez em anos, dormi sem pesadelos. Acordei com a luz do sol a entrar pela janela e o cheiro a café. Café caro agora, porque o João tinha instalado uma máquina de expresso adequada e me ensinara a usá-la. O restaurante O Porto Seguro fechara há 6 meses, mas eu tinha comprado o edifício e reaberto-o sob nova gerência, mantendo-o como um lembrete de onde começamos. Braços fortes envolveram-me por trás. Bom dia, minha esposa. Ele ainda dizia isso com admiração. Bom dia, marido. Inclinei-me no seu abraço.
O nosso filho está acordado, quer a mãe. O nosso filho, Luca Caruso, nomeado em homenagem ao guarda caído do João, com 6 meses, com os olhos escuros do pai e os meus cachos selvagens. A maior surpresa da minha vida e a peça final que nos tornou uma família. Eu vou buscá-lo. Não. O João virou-me nos seus braços. Eu vou. Descansa. Fazes demais. Estou bem. És perfeita. Mas mesmo os seres perfeitos precisam de descanso. Beijou-me suavemente. Amo-te, Ana, todos os dias, mais do que no dia anterior. Eu também te amo, mesmo quando és dominador e possessivo e te recusas a deixar-me carregar as minhas próprias compras. Especialmente aí. Ele sorriu e desapareceu para ir buscar o nosso filho. Beberiquei o meu expresso, observando o nascer do sol pintar a cidade de ouro, e pensei na jornada que me trouxe até aqui. A empregada de mesa exausta que insultou um chefe da máfia. O homem perigoso que se apaixonou de forma impossível. A gaiola que se tornou um santuário. A escuridão que encontrou a sua luz. A vida com o João nunca seria normal. Haveria sempre perigo, sempre guardas, sempre o conhecimento do que ele era e do que tinha feito. Mas também haveria amor. Um amor feroz, protetor, todo consumidor. O tipo que resistiu a guerras e construiu famílias. O tipo que transformou monstros em homens e empregadas de mesa em rainhas. O João regressou com o Luca, o nosso filho a rir nos seus braços, e a imagem deles juntos, este homem perigoso a segurar o nosso filho com tanta ternura, fez o meu coração transbordar. "O que está a pensar, Picolina?" perguntou o João, sentando-se ao meu lado, o nosso filho entre nós. Que não mudaria nada, nem um único momento, nem mesmo a tarte de maçã horrível. Ele riu, o som rico, caloroso e livre. Especialmente não a tarte horrível. Essa tarte trouxe-me você. Sem arrependimentos? Perguntei, ecoando aquela primeira noite. Sem arrependimentos, prometeu ele, selando-o com um beijo enquanto o nosso filho ria entre nós. E a olhar para a minha família estranha, perigosa, bonita. Eu sabia que era verdade. Esta era a minha vida agora, a minha escolha, o meu amor. E não a trocaria por toda a liberdade do mundo. Porque às vezes as melhores gaiolas são aquelas que construímos com os nossos próprios corações, e às vezes os homens mais perigosos são aqueles que nos amam mais completamente. O João Caruso prometera prender-me em ouro, mas o que ele realmente me deu foi a liberdade de ser eu mesma, de amar sem medo, de construir uma vida que, embora longe do normal, era perfeitamente, maravilhosamente nossa. Ainda assim, ainda hoje me pergunto, quem éramos nós, na verdade, antes de tudo isto? E se fosse diferente, se tivéssemos tido escolhas fáceis, teríamos encontrado esta mesma, selvagem e imperfeita, felicidade? Provavelmente nunca saberei. E talvez seja melhor.